destinados à sepultura. Essa é uma dura realidade da vida para todos nós. Todos nós estamos destinados a morrermos, a sermos sepultados. E como o texto que nós vamos ler aqui diz, o nosso corpo entrará em decomposição. É uma realidade difícil, que muitas vezes evitamos pensar nela, mas ela é verdade para cada ser humano nesse planeta. E isso nós carregamos desde que a morte entrou no mundo. Lá em Adão e Eva, o pecado entra e junto com isso a morte, que Deus havia alertado. Olha, no dia que comeres do fruto, morrereis. Eles não morreram imediatamente, mas a morte entrou no mundo. E então eles morreram e a partir de Adão e Eva, todos os seus descendentes enfrentam a morte. Seus corpos são sepultados, se torna o nosso destino. Essa é uma prova que nós temos de que o pecado de Adão e Eva se estende até os dias de hoje. Nós carregamos o pecado em nosso coração, todos nós somos capazes de ver o pecado muito claramente em nós e todos nós sofremos essa punição de Deus que foi dada lá no Jardim do Éden. Até hoje estamos destinados à sepultura. Essa é a mensagem do Salmo 49 que nós vamos estudar aqui, que eu quero te convidar. Se você puder, abre sua Bíblia. Esse salmo aqui é magnífico, é um salmo incrível. Ele tem essa mensagem muito dura inicial aqui, da realidade da vida, de que o destino nosso é a sepultura. Mas no final, lá no versículo 15, ele vai nos trazer a boa nova. É interessante você observar como um salmo escrito aí 700, 800, 900 anos antes de Jesus já é carregado da mensagem do Evangelho, que começa com uma mensagem, com uma palavra dura, nos acordando, nos despertando para o nosso pecado, para o nosso destino de perdição. Mas sempre o Evangelho, que significa a boa nova, ela sempre vem. Então vamos caminhar junto, permaneça no vídeo aqui, porque mais pro meio do vídeo a gente vai ter aqui a boa nova. O Salmo começa, Salmo 49, com uma mensagem dura. E ele diz que essa mensagem ela é muito importante. Ele começa dizendo no versículo 1 assim: ouçam isto vocês, todos os povos, escutem todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. É interessante a forma com que ele abre o Salmo, porque ele está justamente dizendo essa mensagem de tanta sabedoria que Deus está revelando a ele, é uma mensagem para todos. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é famoso ou desconhecido, essa mensagem de que nós estamos destinados à sepultura, ela é para todos. E aí ele vai, já no versículo 5, ele vai fazer um questionamento. Ele vai colocar assim: por que deverei temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem? Aqueles que confiam em seus bens se gabam de suas muitas riquezas? Essa pergunta aqui é essa base do Salmo. Por que temer quando vierem dias maus? Porque justamente ele vai trazer durante todo o restante aqui do Salmo como que os dias são maus, como que todos nós estamos destinados a morrermos. Mas ele diz: por que deverei temer? Por que eu temerei? Ele fala aqui como um filho de Deus, como alguém que está debaixo do cuidado de Deus. E no final do Salmo, ele vai trazer a razão por qual ele não precisa temer. Mas ele vai dizer por que esse mundo é tão duro e essa realidade da vida para todos aqueles que não conhecem a Deus é tão difícil. Veja o que o versículo 7 vai dizer: homem algum pode redimir seu irmão. E aqui a gente encontra a palavra mais importante aqui desse salmo: redimir. E ele diz: homem algum pode redimir. Redimir é comprar,
é pagar o preço. Esse preço do pecado que aconteceu lá em Adão e que entrou no coração da humanidade até hoje. Ele está dizendo: nenhum homem é capaz de redimir o seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. Pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Olha que interessante. Ninguém tem a capacidade, nenhuma pessoa desse mundo, nada em que você coloque sua esperança, tem a capacidade de redimir a sua vida da decomposição da morte, de enfrentar a sepultura. E ele diz por quê? Porque o resgate da minha vida e da sua vida, ela não tem um preço que nós possamos pagar. Você imagina que o pecado nosso foi contra um Deus eterno. Nós pecamos contra um Deus eternamente santo e perfeito. Por isso, não existe nada de obras, não existe... Eu posso viver uma vida de muitas coisas boas, de muita bondade, mas nenhum de nós é capaz de redimir e de pagar o preço necessário pela sua vida. Por quê? O preço necessário pelas nossas vidas seria a perfeição. Seria vivemos uma vida perfeita, do início ao fim. Alguém que ame a Deus de todo o seu coração. Alguém que coloque Deus em primeiro lugar em todo o tempo. Alguém que nunca tenha cometido pecado de ira, pecado de não perdoar, pecado de não cobiçar. São tantas as listas dos pecados. Por isso que ele está falando, ninguém, todos nós sabemos, você pode pensar na pessoa que viveu nessa terra, a mais elogiável possível. Você sabe que essa pessoa cometeu pecados, cometeu erros, e é isso que ele está falando. Não há pagamento que o livre. O resgate de uma vida não tem preço, nós não somos capazes. E ninguém é capaz de redimir. Eu quero que você grave essa mensagem. Ninguém é capaz de redimir seu irmão. Eu não sou capaz de redimir ninguém, você também não. E a pergunta é, no que nós temos colocado a nossa esperança de salvação? Quando você vê um texto desse, Deus deixando muito claro, ninguém é capaz. Será que você tem confiado a sua salvação no seu modo de viver? Eu vivo uma vida correta, eu busco fazer o que é certo, eu não sou como os ladrões, roubadores, corruptos. Será que você está confiando em você? Ou será que você confia em pessoas? Mas aqui o texto bíblico ele diz muito claramente, ninguém é capaz de fazer isso. Ninguém é capaz de livrar outra pessoa da morte. E ele diz de forma muito dura, por isso que esse salmo, o início dele é duro, ele vai dizer, para que viva para sempre. Ninguém é capaz de fazer o outro viver para sempre. E que não sofra decomposição, porque todos estão destinados a isso, à sepultura, e na sepultura a decomposição. E ele vai dizer no verso 10, pois todos podem ver que os sábios morrem, como perece o tolo e o insensato. Para outros deixam os seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes a terras. Olha que interessante, tem pessoas que vivem aqui nessa vida e colocam um propósito de adquirir sabedoria, se tornam grandes estudiosos, filósofos, conhecedores de muitas coisas. Até mesmo leem a Bíblia mais como um livro de filosofia e veem Jesus como apenas mais um grande homem sábio. Mas a Bíblia vai dizer que estes homens que adquirem grande sabedoria também perecem. E perecem e morrem da mesma maneira que o tolo e o insensato, aquele que não buscou conhecimento a sua vida toda. A morte alcança o tolo e o sábio. É isso que ele está querendo mostrar. A morte nos coloca todos juntos no mesmo corredor, no mesmo caminho. E ele diz no final, ainda que tenham dado seus nomes à terra. Não importa se você se tornou extremamente famoso,
ou se você carrega essa ambição de dar o seu nome, de que seu nome seja conhecido. Você pode pensar nos grandes nomes da história. Todos morreram, todos foram sepultados e os seus corpos viram a decomposição. Essa é a mensagem dura. Não há como fugir. E o salmista prossegue. No verso 12, o homem, mesmo que muito importante, ele não vive para sempre. Ele diz, é como os animais que perecem. Nesse sentido, o salmista está falando no sentido de que a morte, ela é inexorável, ela é inevitável, nós somos como os animais. Obviamente nós sabemos pela Bíblia que nós não somos como eles, nós somos a coroa da criação de Deus. Deus nos deu o sopro de vida. Mas aqui o salmista está falando na questão do nosso destino, que é a morte. Nós podemos olhar e saber, assim como os animais estão também destinados à morte, nós também, não existe como fugir. E ele diz no versículo 13, este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Esse versículo aqui, esse verso, chama muita atenção, porque hoje nós vivemos muito isso, né? As pessoas que confiam em si mesmo. O que são esses? Hoje a gente chama dos coaches, os gurus espirituais, aqueles que têm a resposta para tudo, aqueles que entendem de todas as coisas, que se gabam de serem entendidos e poderem explicar tudo para os outros. Suas filosofias, suas compreensões, eles têm as suas próprias compreensões. Muitos hoje dos coaches, eles têm também as suas próprias leituras da Bíblia. Eles olham, interpretam ela da sua maneira e são seguidos por milhares de pessoas. E ele está dizendo aqui, olha, esse é o destino dessas pessoas, não importa. Ele pode se jactar de conhecimento, de entender de muitas coisas. O destino dele, daquele que confia em si mesmo, daquele que olha para dentro de si e pensa, em mim eu tenho as respostas, em mim eu tenho a luz que eu vou seguir. Ele diz, olha, você que confia em si mesmo e aqueles que seguem essas doutrinas, o destino de todos é a morte. Olha o verso 14, como ovelhas estão destinadas à sepultura. Veja só, e a morte lhe servirá de pastor. Quem que é o pastor de todos os seres humanos? A morte. Ela está nos guiando em destino, em direção à sepultura. Antes da gente ler aqui a continuação do 14, porque é aqui que vem a parte da boa nova do Evangelho, eu vou ler com você também o verso 16. Olha o que ele vai dizer. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo da sua casa, pois nada levará consigo quando morrer, não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando, ele se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento, é como os animais que perecem. Interessante essa parte do salmista quando ele diz não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo da sua casa. E ele está falando aqui do homem ímpio, daquele que vive sua vida em impiedade. E ele diz aquele que é o Filho de Deus, aquele que busca estar com Deus. Ele fala, não se aborreça. Muitas vezes nós nesse mundo aqui, dentro dessa dura realidade da vida, podemos colocar nossos olhos naqueles que vivem em impiedades. E parece que quanto mais impiedade praticam, quanto mais mal fazem, mais eles saem ilesos, mais eles saem impunes. A justiça, por exemplo, aqui do Brasil, totalmente deturpada já há muito tempo. Tudo que nós temos visto é a luz sendo chamada de trevas e aquilo que é trevas, luz, uma inversão total de valores, absoluta de valores. Os exemplos seriam inúmeros e infindáveis. Mas às vezes você pode olhar e o salmista está falando, não se aborreça com isso. Não permita que o seu coração seja enfraquecido por isso. E qual é a razão? A razão que ele dá é justamente tudo que ele está falando no texto. Pois esses homens nada levarão consigo quando morrerem.
Eles podem conquistar as glórias, eles podem conquistar milhões aqui nessa terra, mas ele diz assim, olha, não descerá com eles o seu esplendor. Ele está falando, não vai descer a sepultura. No lugar para onde eles vão, o seu esplendor vai ficar. E diz, embora em vida eles se parabenizem, nós cansamos de ver esses homens perversos, que muitas vezes governam a nação, em festas suntuosas, onde eles se parabenizam por toda a sua maldade. E a palavra de Deus está falando, olha, não se aborreça, não coloque o coração nisso. Às vezes nós temos vivido nossa vida colocando o nosso coração nessas coisas e permitindo que os nossos corações sejam entristecidos, quando tudo isso aqui, o salmista está falando, isso aqui vai ficar, vai perecer. Estes homens estão destinados à sepultura e o seu esplendor, que diante de Deus nada significa, não é capaz de vencer a morte. Nenhum deles será capaz de vencer a morte e evitar que seus corpos entrem em decomposição. E em meio a essa mensagem tão dura, tão inexorável, tão inevitável de que a morte e a sepultura aguardam a todos os seres humanos da terra, de repente, o salmista vem com um evangelho, a palavra de esperança, e ele vai dizer no verso 14, ele já começa dizendo assim, pela manhã os justos triunfarão sobre eles. E no verso 15, que é o verso mais belo desse salmo, ele vai dizer assim, mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Você lembra que eu falei para você que a palavra mais importante desse salmo aqui é redimir? E quando nós começamos a leitura, ele disse, olha, homem algum pode redimir a seu irmão. Se você tem colocado sua esperança em homens, em pessoas, em instituições, saiba, ninguém é capaz de redimir. E o salmista diz, mas Deus redimirá a minha vida da sepultura. O único que é capaz de redimir a sua vida da sepultura é Deus. Ele é o único que é capaz de fazer isso por nós. E é tão belo ver isso aqui, tantos anos antes de Jesus vir à terra, do evangelho, da boa nova nos ser revelada de maneira mais plena. Mas o salmista aqui já recebe esse presente de Deus de entender, olha, nenhum de vocês é capaz de redimir a sua vida, mas apenas eu sou capaz. E ele traz essa informação, pela manhã os justos triunfarão sobre eles, mas Deus redimirá a minha vida. Por quê? Por que a redenção não pode partir de nós? Por que nenhum de nós é capaz de redimir a si mesmo? Por causa do pecado. Porque o nosso coração está manchado pelo pecado. Se eu seguir o meu coração, eu vou encontrar muitas vezes coisas boas, coisas corretas, mas também vou encontrar um engano, porque o meu coração está quebrado pelo pecado. Então o meu coração muitas vezes me guia para coisas boas, para decisões corretas, mas ele não é um caminho seguro. Jesus vai dizer que do coração do homem procedem coisas más. Então eu não posso confiar, eu não sou capaz de, seguindo os meus caminhos, me redimir. Essa é a mensagem, porque apenas Deus é capaz. E eu quero te convidar a gente ver isso aqui, entender isso aqui à luz do Novo Testamento, da revelação do Evangelho, lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 54. Olha o que Paulo vai nos dizer, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim, olha, quando porém o que é corruptível, é disso que nós estamos falando, o meu corpo, o seu corpo, ele é corruptível. O que é isso? É um corpo que vai se corromper, que vai se deteriorar, que vai entrar em decomposição, porque se tornou um corpo mortal por causa do pecado, por causa daquilo que Deus falou, no dia que comeres, morrereis. Então eu e você hoje temos um corpo corruptível.
Mas ele diz assim, olha, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, Paulo está falando que vai haver um dia que isso vai acontecer. Existe uma maneira disso que é corruptível se tornar incorruptível, se tornar imortal. E ele vai dizer o que é mortal? De imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Olha só, aquilo que para nós aqui, para cada ser humano, é algo inalterável, é o destino, a morte. Ele diz: a morte foi destruída. Aqui no Evangelho ele já está lidando, Paulo já está lidando com isso no passado. A morte agora já foi destruída. E ele vai dizer no versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Lembra? Desde Adão, desde que o pecado entra no mundo, por que que ninguém é capaz de vencer a morte? De morrer e simplesmente ressuscitar e continuar vivendo eternamente? Porque todos nós que morremos em pecados, morremos cheios de pecado. E o aguilhão, ele diz, da morte é o pecado. O aguilhão, ele consegue nos manter mortos em sepulturas. Por quê? Por causa do pecado. É o pecado que nos mantém mortos e sepultados. Todas as pessoas da terra, esse é o poder. Mas a mensagem vem no versículo 57, quando ele diz: mas graças a Deus. Veja que o poder não está em homens, ele não diz assim, mas graças a algum apóstolo, graças a Pedro. Ele não diz graças a qualquer um dos personagens bíblicos que você possa às vezes adorar ou venerar. Ou não diz graças a qualquer um dos grandes filósofos desse mundo, das pessoas que inventaram outras religiões. Não, ele diz, mas é graças a Deus que nos dá a vitória por meio de quem? Através de quem que Deus escolheu nos redimir? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho. Deus nos dá a vitória sobre a morte, mas através de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. A nossa esperança, querido, está em Jesus, na obra de Deus através de Cristo. Por quê? Eu e você, quando morremos em pecados, mas Jesus é o único que morreu naquela cruz sem nenhum pecado, sem merecer. Aquela cruz, aquele castigo que estava sobre ele não era dele, era meu e era seu. A maldição de uma morte de cruz, porque a morte na cruz, na Bíblia, era profetizada e foi falada como uma morte maldita, maldito aquele que morreu no madeiro. Essa maldição, essa vergonha era minha e era sua, e era merecida que nós levássemos, mas Cristo não. Ele morreu lá injustamente, no meu lugar, no seu lugar. Só que, presta atenção na mensagem pregada pelo apóstolo Paulo, a sua primeira pregação em Antioquia. Quando ele vai falar sobre a morte de Jesus, no capítulo 13, veja o que ele vai dizer. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, ele está falando de Jesus, ele está falando da ressurreição, essa é a mensagem principal do Evangelho, Cristo ressuscitou. E ele diz, olha, o fato de que Deus o ressuscita, para que ele nunca entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras. Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem, e olha que interessante, o apóstolo Paulo vai citar aqui um salmo. Nós estamos estudando aqui o Salmo 49 e o apóstolo Paulo vai citar o Salmo 19. Ele diz assim, olha, foi profetizado. Séculos e séculos antes de Jesus,
não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Deus já havia declarado, olha, não vou permitir que o meu santo, o meu filho, o Deus encarnado sofra decomposição. O corpo de Cristo não vai ser permitido sofrer decomposição. E Paulo diz, olha, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Veja, ele está dizendo, é óbvio que esse salmo aqui não está falando de Davi. Por quê? Davi, mesmo sendo quem ele foi, um dos grandes reis de Israel, o maior dos reis de Israel, mesmo composto os salmos mais maravilhosos, mesmo sendo tão usado por Deus, mas nós sabemos que ele tinha pecados e a Bíblia expõe claramente seus pecados, assim como os pecados de todos os personagens da Bíblia, porque todos carregamos pecados. Por mais virtuosa que seja a sua vida, você sabe que carrega pecados no seu coração. E ele diz, olha, mesmo assim Davi serviu ao propósito de Deus, mas ele adormeceu, morreu, foi sepultado e o seu corpo se decompôs. Ele viu a decomposição, o seu corpo apodreceu como qualquer um. Mas ele diz no versículo 37, mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Por que Jesus não sofreu decomposição? Ele é morto na sexta-feira, retirado da cruz no final do dia, colocado na tumba. Passa-se sábado o dia todo. E já no domingo pela manhã, que nós temos aqui no Salmo, no versículo 14, ele diz, pela manhã os justos triunfarão sobre eles. Pela manhã, antes que o corpo de Cristo entrasse em decomposição, ele ressuscita. Por que isso? Porque justamente a morte não encontrou em Cristo o que ele podia ter o seu aguilhão, que é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. E a morte não encontrou em Cristo razão para detê-lo. Por isso que a morte não foi capaz de segurar o Cristo, de deter o Cristo, porque ele foi o único perfeito. Então Jesus ressuscita. E na sua ressurreição está a nossa esperança. É nisso que repousa a nossa esperança. Não naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que ele fez. Ele morreu e ressuscitou. Ele morreu por mim. 1 João 4,10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quando você encontra essa palavrinha, propiciação, ele está falando de substituição, daquilo que foi dado por Deus no lugar dos nossos pecados. O sangue dele agora é a propiciação para o meu pecado. Aquilo que antes era o sangue do cordeiro, levado até Deus em sacrifício, mas precisava ser levado constantemente, agora o sangue de Jesus é o sangue perfeito, oferecido para cada um de nós de uma vez por todas. E nós recebemos isso unicamente, exclusivamente, a Bíblia vai dizer, pela fé. Nós cremos nessa obra. Nós acreditamos no que Cristo fez na sua morte, na sua ressurreição e recebemos Ele como Senhor. Por isso que a fé está atrelada agora a um novo modo de vida, a uma nova vida, porque agora, se eu verdadeiramente crio em Jesus, Ele se torna o meu Senhor. E se Ele é o meu Senhor, eu vou viver tudo que é a sua vontade. O meu grande manual de vida passa a ser a sua palavra, que você pode ver hoje um pouco aqui, como do início ao fim, essa palavra traz a mesma mensagem. A gente está nos Salmos, 800, 900 anos antes de Jesus, e a gente viu aqui Coríntios, Atos dos Apóstolos, é a mesma mensagem, é a mensagem de como Deus nos resgata dos nossos pecados, nos resgata da morte que entrou lá no Jardim do Éden, e Deus, já lá no início, já fala que da semente da mulher viria aquele que nos redimiria.
E ele veio, ele nos redimiu. E o salmista diz: Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Olha que belo isso. O Senhor Deus vai me levar para Ele. Ele vai me resgatar deste mundo de dores. E a própria palavra, o próprio Cristo, ele é muito verdadeiro com relação a isso que nós temos aqui no Salmo 49. De que esse mundo é um mundo de dores e que essa vida ela é carregada de realidades muito duras, de sofrimentos impensáveis muitas vezes. Veja, Mateus 6,33, Jesus vai dizer: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Percebe como Jesus fala a respeito desse mundo? Porque é um mundo quebrado, assim como eu e você somos quebrados desde a queda, esse mundo aqui é quebrado. Paulo vai dizer que a natureza geme e anseia o dia do Senhor, porque tudo aqui está quebrado. Então os dias são maus, os dias carregam dores, sofrimentos, discórdias, traições, medos, doenças, as coisas mais terríveis e inimagináveis. Jesus diz: olha, a cada dia já basta o seu próprio mal. João 16,33, veja como Jesus não nos enganou. Ele diz: olha, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ou seja, eu estou falando coisas para vocês, eu estou declarando, eu estou trazendo a Bíblia Sagrada para vocês, a palavra de Deus, para que vocês encontrem paz em mim. Por quê? Porque ele diz: olha, porque nesse mundo vocês terão aflições. Você não espere nada diferente desse mundo. Você pode encontrar coisas boas nesse mundo ainda, sim. Que é como essa glória da criação que ainda está devanecendo. Cada vez mais esse mundo se transforma em algo pior, mas ainda existem coisas boas. Mas Jesus diz: olha, vocês vão ter aflições, porque esse mundo é isso. É um mundo em que todos caminham para a morte. É um mundo em que o pecado está presente. É um mundo em que o príncipe deste mundo, a Bíblia vai dizer que é Satanás e que esse mundo jaz no maligno. Mas Jesus vai dizer: contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Percebe que em meio à dor, em meio ao medo da morte, em meio aos sofrimentos, Jesus é a nossa única esperança. Ele diz: foi eu que venci. Não coloque sua esperança de remissão, de ser redimido, em nada mais. Coloque a sua esperança de ser redimido apenas em Cristo, na sua obra lá na cruz. Conheça essa obra, leia sobre ela nas Escrituras, leia, devore os Evangelhos, devore as cartas de Paulo, aonde essa obra é explicada à exaustão. Devore Romanos, Colossenses, Filipenses, Gálatas, leia inúmeras e inúmeras vezes até que essa palavra vá entrando. Porque a fé, essa fé que salva, ela não vem de maneira mágica, ela não vem de maneira mística. Romanos vai dizer no capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se você quer carregar em teu coração essa fé que salva, essa fé capaz de redimir sua vida da morte eterna, você precisa ouvir e ouvir da palavra, não há outro caminho. Porque é só assim que nós vamos ser redimidos da sepultura e levados para si. Essa palavra aqui, e Deus me levará para si, ela é a mesma palavra usada lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, onde diz assim: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Ela carrega esse sentido de ser arrebatado, de ser levado para Deus. Mas ele diz aqui: Enoque andou com Deus. E a pergunta é: nós temos andado com Deus? Nós temos feito dele a nossa vida? Meus ouvidos têm estado inclinados à sua voz, à sua palavra ou a esse mundo? Eu tenho colocado a minha esperança na palavra ou em pessoas? Ou nas coisas deste mundo? Aonde você tem colocado essa esperança? Porque aquele que anda com Deus já não será encontrado, mas será tomado por Deus.
Não importa. Se nós vivemos em Cristo, a vitória está garantida. A vitória sobre a morte. E eu quero terminar aqui com você trazendo um dos textos mais espetaculares do Evangelho de João. É uma declaração de Jesus em João 5,24, onde ele vai dizer assim, olha, eu lhes asseguro, eu lhes garanto. Em outras versões mais antigas vai dizer assim, em verdade vos digo. Ou seja, Jesus está aqui prestes a dizer uma verdade absoluta e total, a qual nós devemos prestar total atenção. Então ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, essa é a condição para aquilo que ele vai falar. Você precisa ouvir a palavra dele. Ele não está dizendo quem ouve o seu coração, quem ouve a sua intuição. Não, ele está dizendo quem ouve a minha palavra, a palavra que eu deixei através dos meus apóstolos, através daqueles que escreveram a Bíblia Sagrada. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha que texto incrível! Aquele que ouve a palavra, ouve a voz de Cristo, ele tem a vida eterna, ele não será condenado. Embora a gente vá morrer aqui nesse mundo, mas ele diz, você já passou. A morte agora, para aquele que está em Cristo, é só uma passagem para a vida. Ele diz, olha, já passou da morte para a vida. O cristão não carrega mais o medo da morte, porque ele diz como Paulo, o viver agora é Cristo e o morrer é lucro, porque eu vou para Ele. Enquanto eu estou vivo aqui, eu vivo para Ele. Eu vivo para a sua palavra, eu vivo para o seu reino, para a sua igreja. Eu entendo que Cristo é o cabeça da igreja e eu agora vivo amando a igreja de Cristo. Amando servir a igreja para que mais pessoas sejam alcançadas, para que missionários sejam enviados ao mundo. Eu amo a igreja, eu vivo Cristo. E eu sei que se eu estiver aqui, o meu viver é Cristo. Mas se eu morrer, o morrer é lucro, porque Jesus me garante isso. Se você ouve a minha voz, se você me conhece, se você crê em Deus, naquele que me enviou, você tem a vida eterna, não será condenado. Essa é a grandiosa mensagem do Evangelho. Tão bela, tão linda que nós encontramos no Novo Testamento. E aqui no Salmo 49 você já é capaz de vê-la. Era Deus já nos mostrando, já começando a anunciar, olha, Deus é capaz de redimir a minha vida da sepultura e me levar para Ele. Ele é o único capaz de mudar o nosso destino. Porque todos nós, aqueles que não estão em Cristo Jesus, todos têm um único caminho. Caminhamos em direção à perdição eterna. Muitas vezes pensamos, mas todos são filhos de Deus. Eu escuto muito esse questionamento. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos somos criaturas, todos somos criados por Deus. Mas filho, quando você lê lá o Evangelho de João, no capítulo 1, ele vai dizer, todos aqueles que creram em Cristo, creram nessa obra redentora, passam a ter Cristo como seu Senhor, a Bíblia vai dizer, então lhes é dado o poder. Isso é um poder, isso é uma dádiva, isso é um presente. Aquele que crê em Jesus lhes é dado o poder de então serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus não são todos. E se você deseja ser filho de Deus, basta que você ore confessando Jesus como Senhor da sua vida. Basta que você coloque seu coração diante dele verdadeiramente, diga, Senhor, eu quero te conhecer. Em verdade, eu quero aplicar meu coração a estudar, a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, repetidas vezes, a ler as cartas de Paulo, até que a fé verdadeira e genuína seja gerada em meu coração e eu carregue então a certeza da salvação em Cristo Jesus. Querido, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Se você escutou esse vídeo até aqui, foi abençoado, deixa o teu joinha aqui, curte o vídeo, comenta aqui embaixo o texto que mais chamou a tua atenção, compartilha esse vídeo, vamos levar a mensagem do Evangelho mais adiante. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até o nosso próximo vídeo.